Prefeito bolsonarista que defendeu a separação do Nordeste recebeu milhões do Bolsolão. Então, Tássio, vamos lá. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, a gente vai ter que voltar aí alguns dias. Na segunda-feira, dia 7, tivemos aqui notícia do UOL falando: prefeito mineiro defende separar Nordeste do Brasil após vitória de Lula. Ok, então quem é esse prefeito, né? Nós vimos a foto ali. Esse prefeito é o Vitório Medioli, que é prefeito da cidade de Betim, Minas Gerais, sem partido. E essa declaração que ele fez aí foi no artigo de opinião do jornal O Tempo. Vamos dar uma olhada aqui. O artigo de opinião foi esse aí: briga ao divórcio. Com o fim das eleições, temos então dois Brasis. No texto, a gente lê o seguinte: com o fim das eleições, temos então dois Brasis. Um que produz mais e arrecada impostos, e outro, paradoxalmente, mais carente, que vive das transferências. Dessa forma, a divisão territorial, por meio de um divórcio consensual, está com suas sementes se espalhando. Preciso avaliar se isso será menos pior do que a possibilidade de uma situação que possa caminhar para uma guerra civil. Dar a Lula o que é de Lula e a Bolsonaro o que é de Bolsonaro seguiria um antigo pensamento, o separatismo, presente em outros momentos da história brasileira. Não seria à primeira vista a solução mais adequada, mas, nesse caso, a vontade popular, por meio de plebiscito, seria talvez a única solução para resgatar a legitimidade ameaçada. Então, a gente vê aí muita coisa errada já nesse texto. A começar pelo discurso separatista, a velha xenofobia de sempre, né? A gente sabe quem está se referindo a quem arrecada e quem recebe isso, né? Um golpismo aí, falando da possibilidade até de uma guerra civil, mas aí, até aí, nada de novo, algo que a gente já está acostumado no discurso bolsonarista, já está acostumado também em ver no discurso de empresários bolsonaristas, né? Mas tem um detalhezinho que eu omiti de vocês até agora. Ele é o dono do jornal O Tempo. Então, vamos lá. Voltando para o texto do UOL, Medioli é dono do jornal O Tempo. Italiano naturalizado brasileiro em 1981, Medioli é prefeito de Betim desde 2017 e já foi deputado federal de 1991 a 2017. E aí a gente já vê que o cara tem uma longa trajetória na política, né? Além de político, ele também é dono do Grupo Sada, composto por mais de 30 empresas de diferentes ramos, incluindo a Sempre Editora, que publica o jornal O Tempo. Depois disso aí, o Vitório voltou atrás. A gente já viu aí alguns problemas aí desse discurso, mas fica pior, fica pior. Notícia de hoje na Folha. Bolsonarista que defendeu separar Nordeste tem 480 milhões em contratos com o governo. Licitações ganhas pela firma do prefeito de Betim são marcadas por baixíssima concorrência. Vamos para o texto. Medioli, que após repercussão de suas afirmações separatistas, disse na verdade ser contra a divisão territorial, é sócio de concessionária Deva Veículos, que desde o início da gestão Bolsonaro, em 2019, já recebeu pagamentos de 230 milhões referentes aos contratos com a administração federal. Grande parte do valor já reservado no orçamento da União, empenho na linguagem técnica, para repasse à Deva, 123 milhões, tem como origem a chamada emenda do relator. Emenda do relator, também conhecida como orçamento secreto, também conhecida como Bonsolão. Bolsolão, aquele mesmo lá que a gente viu da Operação Quebra-Ossos, que de uma cidadezinha de 11 mil habitantes, que teve 12 mil pedidos de radiografia de mãos, aquelas outra cidadezinha no interior do Maranhão, que teve um monte de extrações de dente suficiente para extrair o dente de todas as pessoas da cidade, inclusive dos bebês que não tinham dentes, como já foi descrito aí, um dos maiores esquemas de corrupção da história.
Mas a gente viu ali que, além do orçamento secreto, também teve licitações estranhas. Que licitações foram essas? As concorrências públicas ganhas pela DEVA ocorrem por meio de uma forma simplificada de licitação, que é realizada de maneira online, chamada de pregão eletrônico. Os 34 lotes de pregões que a concessionária disputou e venceu em 2021 tiveram, em média, apenas a DEVA e outro participante, o que revela baixíssima competitividade nessas licitações. E em 9 dos 34 lotes de pregões que venceu, só a concessionária se apresentou para dar lances. Então, se a gente for continuar ali na reportagem da Folha, ela continua, ela acaba envolvendo o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que chegou a mandar uma emenda de quase 8 milhões para o Vitório. Também vários outros esquemas, um detalhamento desses esquemas, né? Uma excelente apuração do Flávio Ferreira e do Matheus Vargas. Agora, eu queria ouvir um pouquinho o Tássio falar para a gente, porque a gente viu aí, tem muitas coisas envolvidas aí que a gente pode ver. A gente tem o orçamento secreto, a gente tem a questão do controle da mídia por políticos e empresários, a gente tem a questão das licitações. Eu acho que o Tássio, com o seu background ótimo em direito, pode esclarecer um pouquinho para a gente. Pois é, Sofia, aí nós temos um verdadeiro combo de irregularidades. Tudo que você imaginar de errado, a gente consegue trazer aí, tudo que é urgente a gente tratar, inclusive essa questão da regulamentação da mídia, que a gente pode falar um pouquinho, a gente pode falar. A primeira coisa é que, assim, só para abrir um parênteses rápido, a questão do separatismo, a gente sempre ouve falar, por exemplo, do Sul, que é ser um país, não sei o que é ser um país, agora o cara tá querendo fazer plebiscito para excluir uma região, tipo, não é nem o Nordeste que está querendo se emancipar, é eles que estão querendo tirar o Nordeste do Brasil. É um ato que mostra bem essa questão da xenofobia, do preconceito, da ignorância, mas, independente se for um movimento separatista que venha do Sul, do Nordeste, ou de qualquer lugar, para separar qualquer lugar, eles são absolutamente ilegais, inconstitucionais, eles não podem acontecer, nem plebiscito, nada, não tem consulta popular, porque isso está lá no primeiro artigo da Constituição, ele abre falando que o Brasil é a união indissolúvel, né, dos entes federados, que são os estados e municípios. Então é indissolúvel, não pode se desmanchar. E aí você pode falar, não, mas a gente pode fazer, de repente, uma emenda e mudar isso aí. A gente não pode, porque esse artigo e tudo que envolve a construção do Brasil como uma unidade, como uma federação, elas são consideradas cláusulas pétreas, como os direitos fundamentais. Então, é absolutamente impossível, Sul, Nordeste, qualquer coisa, se separar de uma forma legal, legítima. Então não adianta querer fazer plebiscito, querer fazer isso, não. Se vocês quiserem, é só na pancadaria mesmo, na boa e velha guerra, na boa e velha secessão, alguma coisa nesse jeito, para acontecer. Então, esse ponto, absolutamente ilegal. Com relação ao resto, é aquela história, follow the money, né? Aí você vai ver, o cara é prefeito, é dono de jornal, de mídia, e também é dono de uma concessionária de caminhões que tem contratos com o governo. Então, é um empresário bolsonarista que deve ter financiado. Eu não sei, às vezes, de repente, se até puxar questão de financiamento de campanha e outras coisas, a gente até talvez consiga levantar outras informações. Mas ele recebeu, né, de alguns contratos desse, como você bem disse, pelas emendas parlamentares ou o orçamento secreto. Não sei se vale a pena, de repente, se vocês quiserem, eu posso até falar rapidamente aqui sobre o que é esse orçamento secreto, né, que é uma modalidade das emendas parlamentares. As emendas parlamentares... Oi? Vai em frente. Então beleza, vou falar aqui então. Bom, nós temos o orçamento, o governo apresenta uma lei de orçamento, e uma pequena parcela desse orçamento, ela fica destinada para os parlamentares. Aí você tem vários tipos eles chamam de emendas parlamentares. As emendas parlamentares individuais, ou as emendas de bancada, as emendas de comissão, que são verbas que o governo tem o dinheiro para executar a obra, é sempre o governo federal que vai executar a obra, mas de repente aqui 2, 3 milhões vai ficar para tal deputado, e o deputado eles usam essas verbas parlamentares
para fazer obras nos seus redutos eleitorais, geralmente. Então, sempre tem lá, o deputado tal tá com emenda, vai fazer uma ponte, vai construir uma escola, vai recuperar uma quadra, e isso é questionável até se é correto ou não é correto ter essa destinação sendo feita pelos deputados, mas não é uma coisa que existe só no Brasil, é uma coisa que existe em outros lugares também. Então, os deputados, eles têm essa prerrogativa que é uma via de mão dupla, porque o presidente, no caso, ele pode dar ou pode não dar algumas dessas verbas parlamentares. Então, sempre foi usado muito isso como uma moeda de troca, essas emendas parlamentares. Só que até então, essas emendas parlamentares eram feitas nominalmente para determinados deputados, senadores, ou para uma bancada, ou para uma comissão. Aí nós tivemos, há algum tempo atrás, uma nova modalidade que se chama a emenda do relator. Que quando você apresenta um projeto de lei do orçamento, né, que vai ter todo o orçamento, a discriminação dos gastos e tudo, isso vai para um relator que está na Câmara ou no Senado, que vai, né, ver se está tudo certinho, colocar algumas coisas, sugerir algumas alterações e tal. E aí esse relator ganhou a prerrogativa de também acrescentar as suas emendas. E tem um detalhe, depois de ter criado essa emenda dos relatores, mais para frente eles fizeram mais uma alteração em que esse relator ele consegue pegar uma quantidade de dinheiro, ele consegue destinar uma parcela dessas verbas de emenda parlamentar e fica sob como que eu posso dizer? Fica guardado lá sobre emenda do relator. Não é destinado especificamente para ninguém. E o relator tem o poder dele escolher, sem precisar da publicidade, de qual deputado, qual comissão, qual bancada vai receber esse dinheiro para executar essa obra. Então, o que acontece? O que muda de figura? Antigamente, você tinha lá, o deputado tal tá com uma emenda parlamentar 2 milhões. Você ficava esperando vir uma escola, você ficava esperando vir alguma obra. Agora não, agora você sabe que foram 30 milhões em emenda parlamentar, você não sabe para quem foi, onde vai ser gasto e como que vai ser gasto. E aí começam exatamente essas questões, como você falou. É no município de Igarapé Grande, que tem 11 mil habitantes, no ano de 2020 nós tivemos 361 mil consultas médicas e 12.700 radiografias de dedo, para uma cidade que tem só 11 mil habitantes, entendeu? Então lá o pessoal todo mundo deve estar digitando muito bem, eu não sei o que está acontecendo lá. Então, todo mundo tirou radiografia de uma mão e ainda teve alguns que conseguiram tirar da segunda. Todo mundo, exatamente. Todo mundo de um dedo, pelo menos, né? Todo mundo quebrou um dedo nessa cidade, pelo menos. Então, cria essas situações, assim, muito, muito absurdas. E aí, a outra questão que abre brecha, que daí, não sei se vale a pena a gente entrar muito a fundo ou não, mas é a questão exatamente da regulamentação da mídia, né? Porque, além de tudo, ele, além de ser empresário, bancar o governo, ter contratos com o governo, ele também tem um veículo de mídia onde ele pode noticiar, inclusive as notícias dele mesmo, o que já cria um certo favoritismo, ou também favorecer e controlar essa narrativa que nós temos, que tem sido uma das principais armas do bolsonarismo, né? E isso existe muito graças à ausência de uma regulamentação da mídia aqui no Brasil. E aí sempre tem aquele discurso de que a regulamentação da mídia ela serviria para censura e tal. Isso não tem absolutamente nada a ver. A regulamentação da mídia ela existe em vários países. A mídia ela desenvolve um papel muito importante dentro de uma democracia. Inclusive, a liberdade de imprensa ela é um dos fatores que fazem com que um país seja considerado mais ou menos democrático. E os países mais democráticos do mundo, dentro dessa escala, que é uma escala liberal, que a gente pode até, de repente, discordar ou não, mas todos esses países têm a sua mídia regulamentada. E para explicar mais ou menos o que significaria a gente regulamentar essa mídia, eu vou fazer uma analogia. Claro que todas as analogias elas têm algumas limitações, mas eu vou fazer com relação à questão do trânsito. O trânsito no Brasil ele foi regulamentado. Em 1940 ou 41, não sei, nós tivemos o primeiro Código de Trânsito brasileiro. Tá certo que nós não tínhamos muito veículos antigamente, mas imagina se você não tivesse hoje uma regulamentação, um Código de Trânsito brasileiro. Seria tipo um trânsito freestyle, entendeu? Cada cidade com as suas placas, com as suas regras. Aqui podia ser mão inglesa, ali não podia e tal. E independente disso, se houvesse um acidente,
você não precisaria ter um código de trânsito para delimitar a responsabilidade, inclusive criminal, se eu usar para matar alguém, ou se eu atropelei de propósito, se eu atropelei sem querer. Tudo isso a gente conseguiria resolver com a legislação civil e criminal. Mas daria um baita pepino, sabe? Daria uma dor de cabeça. Você teria que ficar entrando na justiça para cada situação. E outra, uma pessoa, por exemplo, aí eu vou fazer, imagina um bolsonarista, não, vamos regulamentar então o trânsito porque tá tendo muito acidente. Porra, vocês vão tirar a minha liberdade de dirigir bêbado? Entendeu? Vocês estão querendo tirar a minha liberdade de furar o sinal vermelho quando eu bem quiser? Não, isso não pode, isso é um absurdo, é a minha liberdade. Então, essa é uma analogia, ela é claro que leva alguns limites, mas a imprensa, a liberdade de imprensa, ela também, ela não vai deixar de existir, mas a mídia ela precisa sim ser regulamentada para criar regras que façam com que o controle e a eficiência, tanto para o bem quanto, sabe, para o bem exatamente para você fornecer direito de resposta, para você ampliar ou levar uma pluralidade de vozes na mídia muito maior. Hoje, por exemplo, se alguém dirige embriagado, você não precisa de um juiz em um processo judicial que vai demorar às vezes meses para que uma pessoa seja condenada e perca a carteira. Hoje você tem, com a regulamentação do Código de Trânsito, a apreensão do veículo, uma multa, a suspensão da carteira de motorista, tudo isso já de imediato, aplicado por um órgão do governo, que no caso seria o Detran, os Detrans nos estados. Então, você tendo uma regulamentação da mídia, você consegue muito mais rápido, independente assim, sem depender do poder judiciário, tirar uma manchete caluniosa, tirar uma matéria de fake news do ar, aplicar uma multa, de repente, quando for cabível, né? Porque tem muita essa questão, só olha para a regulamentação da mídia por causa dessas eventuais sanções e multas. Mas não, ela serve também, eventualmente, para resguardar a intimidade, a honra de alguém que foi afetado. Então, eu acho que essa é uma situação, uma questão que a gente precisa muito amadurecer, mas a gente sabe que isso gera uma polêmica e uma antipatia muito grande exatamente por ignorância, né? Mas, enfim. Tássio, eu vou até mais longe. Eu diria que não é nem só por ignorância. A gente também tem que ver que existe um papel que a própria imprensa faz de apresentar isso como uma forma de censura, né? O que faz sentido. Eles não querem ser regulados. Faz sentido. Assim como, por exemplo, a indústria de tabaco não queria que as propagandas ou outras limitações fossem impostas, aumento de impostos para suas atividades. Então, é natural. E depois nós vamos até falar um pouco, até mais para frente, né? Uma das matérias que nós vamos falar do mercado, o tal temido mercado financeiro. É natural que tenham essas reações, mas essas reações muitas vezes são só um grito, são só um blefe, são situações que denotam só ignorância e desconhecimento mesmo. Que tem alguém que está ganhando? Tem. A imprensa não quer ser regulamentada? É natural. Agora, quem é o poder? Né? Quem emana, quem tem a legitimidade de impor isso? Em outros países foi imposto. Se a gente colocar, regular, você acha que a Globo vai embora? Falar, eu vou fechar as portas e vou embora do Brasil? Você acha que a Folha de São Paulo vai falar, eu não vou mais trabalhar aqui? Gente, eles vão continuar trabalhando igual, eles vão continuar tendo os lucros iguais, só que eles vão ter que trabalhar com regras que vão respeitar uma vontade democrática, uma vontade que vai se manifestar num texto de lei que vai ser redigido por um Congresso que é plural. Não que eu espere que isso vai acontecer com esse Congresso próximo, não. Eu acho isso praticamente impossível acontecer nessa próxima legislatura. Mas, enfim, a gente está aqui para sempre estar colocando a ideia, tá trabalhando com essa questão de desmistificar esses fatos para que a gente possa um dia chegar a um ponto que a gente almeja, né? E não só trabalhar de acordo com as regras, mas também uma questão da democratização da imprensa, né, que também poderia vir dependendo de como fosse feita essa regulação, porque hoje a imprensa, de maneira geral, a maior parte dela está na mão de muito poucas pessoas, muitas poucas famílias. A gente conseguir uma democratização da imprensa também seria essencial.